da descoberta. Vídeo novo no canal e hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante e os cuidados que você deve tomar com a rede elétrica e com os possíveis choques que você possa sofrer. Nós temos o primeiro e mais perigoso dos choques, do choque seria o atmosférico. Esse meio que dispensa comentários, porque todo mundo sabe que o choque, a descarga elétrica atmosférica é extremamente perigoso. Se você for atingido por uma descarga elétrica ou um raio, o que vai acontecer? Ele vai ser muito grave, provavelmente fatal, porque ali tem milhões de volts e milhares de amperes. Então a corrente e a voltagem ali envolvida é muito alta. Então ele sempre é muito grave. Ele não tem, ele para romper o dielétrico do ar, ele já precisa de muita voltagem e muita corrente. Então ele é sempre muito grave e na maioria das vezes até fatal. Passando para o próximo, nós vamos ter o choque estático. Esse choque estático, ele é o menos perigoso de todos, né? Porque o que acontece? A carga estática, como o próprio nome diz, ele está parado. As cargas elétricas, os elétrons, estão parados. E ele só se descarrega quando um corpo se aproxima do outro. Então, quando você esfrega um corpo no outro, ele carrega estaticamente ou transfere aquelas cargas para o outro corpo. Então, quando ele está carregado e você aproxima, você recebe aquela descarga. Mas esse choque tem até aquela experiência com esfregar o pente no cabelo, né? E você carrega estaticamente o cabelo, carrega estaticamente o pente. Então, você se aproxima de um punhado de papelzinho picado e ele gruda no papel. Aquilo ali é a transferência de cargas estáticas. Aí tem diversos fatores. A carga estática, a descarga estática, ela está entre 12 kV e 20 kV. A carga inicial de um objeto carregado, ele pode chegar até 8 amperes, em média. Parece muito, né? 12 kV até 20 kV com 8 amperes seria fatal para qualquer pessoa. Só que ele tem um modelo ideal, que seria um capacitor carregado. Esse seria o esquema ideal da carga estática, com um resistor. Então, a descarga se passaria do capacitor para o resistor, e aqui estaria você na descarga do resistor. Então, o que acontece? Apesar dessa alta voltagem e essa alta corrente, ele é uma descarga muito rápida. Uma descarga estática de um objeto para o outro, para o corpo humano, ela começa em 400 nanosegundos. E ela descarrega totalmente até 800 nanosegundos. Nanosegundos são 1 segundo dividido por 1 milhão. Então, o que precisa para se tomar um choque? A tensão alta, a corrente alta e o tempo também é determinante. Essa corrente estática, ela é autolimitante. Por quê? Porque você tem um tempo muito rápido e você tem uma tensão muito alta, tem uma corrente muito alta, mas tem um tempo muito rápido que ela demora para se descarregar ali. Então, ela não é perigosa.
ela só dá aquele incômodo, aquela sensação ruim, mas ela não é perigosa. Seriam a mais perigosa, mas ela não pode ser prevenida, seria atmosférica. Quer dizer, ela pode ser prevenida com para-raios e sistemas de segurança. Mas se você levar um choque diretamente da descarga atmosférica, vai ser grave o acidente. A estática, apesar da corrente alta e da tensão alta, ela não oferece o risco aos seres humanos. Agora, quando que ela é perigosa? Ela é perigosa para circuitos eletrônicos. Uma placa de computador, uma memória de computador, circuitos integrados CMOS, eles, se você encosta neles e você está carregado estaticamente, mesmo esses nanosegundos aqui, mas com a tensão alta e a corrente tão alta, é suficiente para danificar ele. Aqui na América do Sul, a gente não tem muitos problemas com essa corrente, com essa descarga estática em memórias, por um motivo muito simples: a umidade relativa do ar. Em ambientes onde a umidade relativa é muito, ou seja, lugares frios que a umidade relativa é muito baixa, tem que ser extremamente mais cauteloso. Pode acontecer acidentes de queimar de memórias, de computadores, placas, mãe, mas é bem mais difícil de acontecer isso aqui do que numa região fria, tipo Canadá, Estados Unidos, em alguns lugares lá que é frio. Bom, agora vamos passar para mais corriqueira e na verdade, por causa dela ser comum, ela acaba sendo a mais perigosa para a gente. A gente tem que tomar certos cuidados. A energia elétrica, ou energia que nós usamos, que é a dinâmica, que é aquela energia constante. Então a energia dinâmica, ela acaba sendo a mais perigosa para as pessoas, né? Porque ela está em todos os lugares. A atmosférica, a estática não tem perigo nenhum. A atmosférica, só se você for exposto a ela, ou seja, é meio que uma loteria, vamos dizer assim, né? E a dinâmica, você está sempre exposto, porque você tem uma tomada na sua casa, você está ligado no computador. Todos os sistemas elétricos da gente é baseado em energia dinâmica, que é aquela energia constante. Ela pode ser corrente alternada, AC ou DC, mas ela é constante. Então o que acontece? A energia, a resistência do corpo humano, a gente tem uma resistência no corpo humano que é o que faz a condução da energia, dessa energia dinâmica, que acaba quando a gente toma o choque, ela faz a condução. Então o que acontece? Em estudos identificaram uma resistência ohmica média que se usa para fazer cálculos. Essa resistência média é em torno de 3K. É lógico que ela é muito variável, porque se você tiver com o corpo molhado, ela vai ser mais baixa, e ela vai ser mais baixa do que 3K. Então pode ser um pouco mais alta, um pouco mais baixa, mas para termos de cálculo, ela é em média 3K. Então, e ela tem um detalhe: quanto maior a tensão, menor a resistência. E ela é logarítmica ou exponencial. Então, por exemplo, um choque de 110 volts é muito menos agressivo do que um choque de 220 volts. Na verdade, o choque de 220 é mais que o dobro do choque para a pessoa sentir em termos de corrente do que o de 110. Porque o que acontece? O sangue, ele é extremamente eletrolítico, ou seja, ele é um excepcional condutor de energia elétrica. E as correntes que seriam perigosas para você tomar choque são baixas, na verdade. Em física,
normalmente se fala que a corrente representada aqui por I é que dá o choque, né? E não a voltagem. É verdade isso? Em termos, sim, mas não é totalmente a verdade. Por quê? O que acontece? A tensão, a tensão para que uma pessoa ela começa a tomar choque elétrico até 30 volts. Ninguém toma choque elétrico. De 30 a 50 volts, muitas pessoas já começam a levar o choque elétrico. E acima de 50, todas as pessoas, porque a pessoa às vezes tem a pele mais fina, tá com a pele úmida e tal, tá com a pele no chão, então a pessoa já começa a levar choque de 30 a 50 volts. Mas de 50 volts para cima, todas as pessoas levam choque. Então o que acontece? As correntes envolvidas acima de 50 volts já começa a ficar perigoso. É difícil uma pessoa entre 30 e 80 volts tomar um choque fatal. Mas isso também é variável, porque se a pessoa tiver com a pele molhada, o pé molhado, o pé no chão, tudo isso daí faz diferença. Então o que acontece? Voltagem acima de 50 volts. E as correntes funcionam assim, até 1 mA com a tensão acima de 50 volts. Ninguém toma choque. De 1 a 9 mA, você já tem uma sensação desagradável. Entre 9 e 20 mA, você já tem contrações, e o risco realmente, aí você passa a correr risco de vida. A corrente é baixa, parece baixa, mas já é uma corrente que oferece risco a você. Então, o que acontece? De 9 a 20, acima de 20 mA, ou seja, de 20 até 100 mA, é risco. De 20 a 100 mA é risco de morte mesmo. E o que acontece? Parece pouca corrente. Quem for técnico em eletrônica sabe que essas correntes são muito baixas. Mas o que acontece? Para circuitos eletrônicos, mas se você imaginar que de 20 a 100 mA você já corre risco de fibrilação, porque essa corrente passando pelo seu coração, então você já corre risco de fibrilação, que é aquela mudança no coração, que ao invés dele bater, ele só vibra e ele não bate mais, então ele para e te dá uma parada cardíaca no final. E acima de 1 ampere é carbonização do corpo. Então o risco para essas correntes são muito altas e tensões relativamente baixas. Então você tem 110 volts, as pessoas estão acostumadas a mexer, mas o que acontece? Se você está com o pé descalço, se você não está usando uma bota adequada, um calçado adequado que te proteja, esse choque pode ser fatal. Apesar da tensão parecer baixa, de estar todo mundo acostumado a mexer, mas ela pode ser fatal. Ainda tem uma coisa em relação ao choque, que realmente o que acontece quando você toma o choque e você tem queimaduras referentes a esse choque. Então a corrente aumenta em relação à resistência do seu corpo. Então isso vai aumentando a corrente do seu corpo. Conforme menor a resistência menor a corrente, ou seja,
e é maior. Então, isso te afeta, realmente é extremamente perigoso. Então, lavar equipamentos, igual liquidificadores, multiprocessadores, com ele conectado na tomada, é extremamente perigoso. Então, todo mundo deve evitar esse tipo de coisa. Uma dica que às vezes os eletricistas usam para manusear equipamentos eletrificados é mexer com a mão só, porque o maior risco de você tomar um choque seria tomar o choque entre as duas mãos, porque está relacionado diretamente ao coração. É o pior choque que se tem. Então, quando tiver a condição, você deve manusear o equipamento com uma mão só, manusear a chave ou que você esteja trabalhando ali com uma mão só, porque o risco de você tomar um choque e ser grave é muito menor. Então, o que influi no choque? É só a corrente? Não. É só a tensão? Não. Porque se você pegar a tensão estática, tem uma alta tensão, uma alta corrente, mas um tempo muito curto. Então, a tensão é importante. No choque é perigosa, a corrente é perigosa. Então, quanto maior a tensão, maior o risco, maior a corrente, maior o risco, e o tempo também. Se você toma um choque, mesmo por tensões mais altas, mas por um tempo muito curto, o risco de você ter acidente, o risco de você ter danos permanentes é muito curto, é muito pouco. O risco de você ter danos permanentes é muito pouco. Então é isso. A corrente é importante, a tensão é importante, são ambas que fazem o choque, e um dos fatores determinantes é o tempo também. Então é muito importante que todo mundo que já mexeu, que é técnico, sabe que deve tomar um cuidado muito grande com o choque elétrico, principalmente o choque de rede elétrica e equipamentos. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, postem aí nos comentários. A gente vai tentar fazer realmente um vídeo por canal, um vídeo por semana aqui, pelo menos. Se vocês tiverem alguma ideia para pauta, mandem nos comentários, ou mandem, vai estar na descrição o e-mail da gente também. E a gente vai tentar desenvolver esses temas aí que vocês postarem pra gente. Desde já eu agradeço pelas dicas. Se inscrevam no canal, não esqueçam de se inscrever. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like e até o próximo, pessoal.